deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações quando houver uma coisa nova sendo postada. Como eu falei no final do outro vídeo, vamos para Levítico 8, que o primeiro versículo vai falar sobre a consagração de Arão e de seus filhos. Mas espero que vocês, ao ver esses vídeos, assistam até o final, porque aí vocês têm como entender, assistam devagarzinho, com atenção, para que vocês aprendam o que está sendo lido, entende? Então assista o vídeo do início ao fim, né? Aí você deixa bem esclarecido em sua mente o que você está ouvindo, né? E aí você pode entender o que está sendo falado, tá? Vou dar início ao vídeo 22, a consagração de Arão e dos dois seus filhos, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os dois carneiros, e o cesto dos pães ázimos, a porta e os pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar de todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado
E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs sobre dele com o seu dedo sobre as portas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fissura e o redenho do fígado e dos rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre sua cabeça, sobre o carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fissura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou. E Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Olha, minha gente, quando fala aqui tomou, não é porque ele bebeu, não, viu? Quando fala tomou, não é bebeu, é que ele pegou, tá entendendo? Pegou o sangue. Não é que ele bebeu, não tomou o sangue, não. Ele pegou, viu? Para ficar mais claro. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fissura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita, também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das mãos e os queimou no altar, sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor.
Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis por a porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenâncias do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas essas coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Arão ofereceu sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse: Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem defeito, e traze-no perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de alimento, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e o melhor, molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação
do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fissura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu segundo o rito, e fez chegar a oferta de alimento, e a sua mão encheu dela, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fissura, e o rim e o redenho do fígado, e o puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada à direita, Arão ofereceu por oferta movida perante ao Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, lavai os vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e a Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel,
lamente este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Quer dizer, desde esse tempo, Deus já proibia que tivesse bebida forte, né? Para ninguém beber bebida forte. Mas hoje é o que mais o povo quer, é bebida forte. Tomar cachaça, tomar vinho e assim desobedecer a Deus. Porque esse mandamento aí também serve para hoje. Diferentemente, mas serve, né? E para fazer diferença entre o santo, profano e entre os imundos e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Agora vem a lei acerca das coisas santas. Né? E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de alimento restante das ofertas queimadas do Senhor e comei sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comerás no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor, e o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já foram queimados. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: Por que não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que lavasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão e a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. E se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor. E Moisés, ouvindo isto, deu-se por satisfeito. Os animais que se devem comer e os que se não devem comer. Então, Deus aqui vai dar mais outra ordem, mais uma lei sobre
comer animais, né? Sobre comer animais, o que deve comer e o que não deve comer. Isso na lei para os israelitas. Essa lei foi dada para o povo israelita que saíram lá do Egito. Não é para hoje, porque tem umas igrejas inventadas por aí, que o povo inventou, que querem seguir esse mandamento. Segue uma coisa, mas não segue outra. Então, como é que pode seguir uma coisa e não segue outra? Se eles querem seguir a lei de Moisés, na dura, tem que fazer do jeito que Deus manda aqui, né? Mas tem igreja em certa religião aí, que é inventada também, que fazem coisa desses mandamentos que não é para ser cumprida nos dias de hoje para os cristãos, não é? É isso que está dizendo aqui e o que fala sobre o Novo Testamento, sobre o novo pacto, que esse que está sendo lido aqui é o velho pacto, mas Deus faz um novo pacto para os cristãos de hoje. Os cristãos de hoje estão dentro da lei de Cristo, o novo pacto, mas tem religião, tem igreja falsa por aí, que está fazendo algumas coisas dessa lei que Deus ordenou aqui para os israelitas, mas cumpre umas coisas, mas não cumpre outras. Então, vai servir como? Não serve de nada. Se eles querem seguir essa lei que Deus deu aos israelitas, vai ter que fazer do jeito que Deus está mandando aqui. Sacrificar boi, sacrificar carneiro, etc, e etc. Como mesmo comer animais, que é o que eu vou ler agora, né? Os animais que se deve comer, o que se não deve comer, porque tem igreja por aí que não come certos tipos de animais, que não come certas carnes, né? Mas isso é tudo em vão, esse tipo de cumprimento que eles estão fazendo. Porque se eles não comem um certo tipo de animais, mas não fazem outras coisas que Deus manda. Então, eles não são israelitas, não vieram lá da terra do Egito para se cumprir essas coisas, mas eles querem cumprir certas coisas. Então, porém, eles estão errados, porque esse pacto aí é feito para os israelitas e nós estamos no novo pacto, o pacto que é feito por Cristo, né? Então, vamos ler. Os animais que se deve comer e o que não deve comer. Então falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comerei dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina deles comerás. Quer dizer, ruminar é aqueles animais que remoem o alimento, fica. Depois de comido, depois que ele enche a barriga, ele se deita num canto ou fica em pé num canto e fica. A comida retorna e ele torna a remastigar de novo. Isso quer dizer rumina, entenderam? Então, os que têm as unhas, né, que nem unha de cavalo, unha de bode, unha de boi, elas são assim, lascadas. Mas tem animais com as unhas lascadas que não rumina, quer dizer, que não rimói. O boi rimói, o cavalo rimói, o jumento, as cabras. Se vocês já prestaram atenção, depois que elas comem, que eles comem, ele fica lá ruminando as comidas, né? Destes, porém, não comerás dos que rumina ou dos que têm unha fendida, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. Então, tem animal que rumina, mas não tem a unha lascada. É diferente, né? Não tem a unha lascada, a unha é toda fechadinha. Mesmo que ele rumine, mas as unhas dele são fechadas, não são assim, abertas, né? Então, esses animais que, mesmo ruminando, mas não tem a unha lascada, os israelitas não podem comer, né? Só os que têm a unha lascada e que ruminam, esse pode comer. Mas esse que tem a unha lascada, rumina, mas não tem a unha lascada, esses animais não se comem, né?
E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Essas são imundas. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis. Os seguintes, todos os que têm barbatana e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que tem barbatana nem escama nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Quer dizer, tem peixe que tem barbatana, mas é couro, não tem escama, né? É couro, né? O bagre mesmo, o bagre não tem escama, ele é um couro, é liso. Então, esse tipo de peixe, os israelitas não devem comer, né? Isso são só os peixes que têm barbatana e escama. Esse é o que pode comer, é o peixe do mar, do rio, tendo barbatana e escama, esses comerei. Mas hoje, nos dias de hoje, você pode comer de tudo, porque Cristo declarou todos os alimentos puros, né? Você pode comer peixe com barbatana, sem barbatana, de couro, sem couro, pode comer camarão, etc, etc. Tem certas igrejas falsas por aí que pregam essas mesmas coisas que está falando aqui, que não coma carne de porco, que não coma camarão, que não coma esses peixes. Mas como é que uma religião dessa está certa se guarda uma coisa e não guarda o resto das coisas? Como é que pode estar certa? Não pode estar certa, não é verdade? Porque nessas leis aqui dadas ao israelita, é para fazer expiação de pecado com cabra, com boi, com bode, e eles não fazem isso, né? Ele não vai pagar os pecados dele com bode, com sangue, com boi. Outra coisa, os dízimos que eles dão é com dinheiro. Aí os dízimos é alimento. Então, se eles fazem esse tipo de coisa, estão totalmente contrário ao que Cristo vem ensinar para a nossa salvação, que é o evangelho de hoje. Porque esse povo que está seguindo aqui, ele vem para Cristo. Ele está indo para Cristo. Num certo tempo, Deus vai enviar Cristo para cá e esse povo aqui não vai crer em Cristo e vai abandonar ele. Vai seguir essas leis que receberam e essa lei vai ser ultrapassada. Essa lei vai ser ultrapassada porque elas são imperfeitas, então vai vir a lei de Cristo, que é perfeita, que é dada por Deus também. Essa é dada por Deus. O outro pacto, que o novo pacto que vai ter, também vai ser instruído por Deus. Entendeu? Vai ser dado por Deus. Mas um vai para virar, um vai ficar fora e vai entrar um novo pacto, que é aquele que é dado para a nossa salvação. Entendeu? Então aqui não adianta você estar numa religião que faz certas coisas que está pedindo aqui e não fazem outra. E, por exemplo, vou dizer, para dar um exemplo, que tem igreja por aí, igreja falsa, que não foi a igreja que Deus criou, que proíbe os irmãos comer carne de porco, proíbe trabalhar no dia de sábado, né? Mas tudo isso, Cristo, com os seus discípulos, quando ele veio, tudo isso ele fazia. E o povo, esse mesmo povo aqui, né, desses mandamentos, queriam matar Cristo, porque Cristo não obedecia nem o sábado e nem depois, né, depois que ele aplicou o novo pacto, todo mundo podia comer o que quisesse, porque ele tornou puro todos os alimentos. Então, nós hoje podemos comer de tudo, menos o sangue. O sangue é proibido aqui e aqui também é proibido comer sangue. Deus também não deixou, porque sangue não é alimento, né? É outra coisa. Então, sangue é proibido comer sangue, tanto nesse mandamento como no novo pacto,
não se deve comer sangue, que é um pecado grave, né? Mas se você está numa religião, o seu pregador fala que você não deve comer carne de porco, mas você não faz os outros mandamentos, está errado você e está errado quem lhe instrui com essas coisas. Me desculpe, mas essa é a verdade, tá? Mas todo o que não tem barbatana nem escama nos mares e no rio, todo o réptil das águas e de todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servos, pois a abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominação. Das aves, esta abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego, todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comerei. Este é a locusta, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. O grilo, segundo a sua espécie. E o gafanhoto, segundo a sua espécie. Esses são animais devorador, né? O gafanhoto é um inseto devorador, segundo a sua espécie. O grilo também é um devorador, segundo a sua espécie. E o gafanhoto, segundo a sua espécie. Todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. E por este sereis imundo, qualquer que tocar ou seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E todo o animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E eles vos serão por imundo. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra. E a doninha, e o rato, e a tartaruga, segundo a sua espécie. E o ouriço, cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundo entre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E todo aquele
tudo aquele sobre o que cair alguma coisa dele, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. E todo o vaso de barro em que cair alguma coisa dele, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda a bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imunda. Aquilo sobre o que cair alguma parte de seu corpo morto será imundo, e forno e vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto, vos serão por imundo. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhe água será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também o réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Todo o que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem nele vos contamineis, para não serdes imundos por ele. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificarei e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminarei com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e animais que não se podem comer. Levítico 12, capítulo 1, a purificação da mulher depois do parto. Depois que a mulher vai ter um parto, ela vai ser purificada, né? Está escrito aqui a purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia oitavo se considerará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias
da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, terá um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recurso para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. As leis acerca da praga da lepra. As leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se um pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. 6. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. E é uma pústula, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estender grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote declarará por imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tomou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote
o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de tudo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Então, o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo, a carne é imunda, é lepra. Ou tomando a carne viva, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e esse examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, sarará, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostra-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará por imundo. É praga da lepra que brotou na pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mais escolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará por imundo, praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote, vendo-a, esqueci o pelão na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida ao sacerdote, o encerrará por 7 dias. Encerrará, não é encerrará, é encerrará. Encerrará. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia, se grandemente se houver estendido na pele. O sacerdote declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. E quando homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e eis que
se ela parece mais funda do que a pele, é pelo amarelo fino. Há nela o sacerdote o declarar por imundo, e é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga aos 7 dias, e eis que, se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem tinha parecer mais funda do que a pele, então se separará, mas não reparará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará por limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo imundo está, mas se a tinha ao seu ver parou, e o pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiver mancha lustrosa brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas, escurecida, impingem que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da cabeça, meio calvo, mais limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se incha a inchação da praga na sua calva ou na meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem. Imundo está. O sacerdote declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e as suas cabeças serão descobertas, e cobrirá o lábio superior, e clamará imundo, imundo, todos os dias em que a praga houver nele. Será imundo, imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele, é a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecerá verde ou vermelha. Praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote.
e o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga aos 7 dias, ao 7º dia, se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedeira é, imunda está. Por isso que se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido, de lã ou de linho, ou de qualquer outra obra de pele, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga e encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar a praga, se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa ou da pele ou do fio urdido ou tecido. E se ainda aparecer na roupa ou no fio urdido ou tecido ou em qualquer coisa de pele, lepra brotante é. Com o fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas se a roupa, ou fio urdido, ou tecido, qualquer coisa de pele, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, na roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-la limpa, ou para declará-la imunda. Vou dar uma paradinha por aqui, o vídeo não ficar muito longo. Aí no próximo vídeo, o vídeo 23, vou ler Levítico 14, capítulo 1, que fala a lei do leproso depois de separado. A lei do leproso de separado. Então, se você não deu aquele joinha, dê aquele joinha, aquele likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E mais uma vez eu digo, assista o vídeo até o final, com calma, para entender a leitura, né? Porque devagarzinho a gente entende, né? Vai lendo, vai entendendo, entendeu? E eu voltarei com o vídeo de número 23.